No princípio de tudo, ele é o alfa, é a primeira letra do alfabeto grego, ele é o ômega, ele é a última, ele é o começo, ele é o fim. Então, tudo que começa em Deus é uma garantia de sucesso. Mas aquilo que não começa em Deus, o que, Júlio? Qualquer coisa, qualquer início, relacionamento, amizade, negócio, qualquer coisa, ministério, chamado, aquilo que não começa em Deus, você vai ter que sempre recomeçar, porque já está fadado ao desastre. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então aqui em Gênesis nós vamos ver a primeira lei, a lei da criação, que é a lei da separação. A lei onde há uma divisão, dia e noite. Deus começa a criar uma separação entre luz e trevas. Por que para Deus é tão importante essa distinção? Talvez você tenha lido esse versículo 1 trilhão de vezes e nunca reparou dessa ordem que eu estou te colocando. Você precisa entender como é que funciona a mente de Deus. Porque Deus ele trabalha com separação, ele trabalha com divisão das coisas. Por quê? Porque Deus não está no meio nem entre. Ele é o que ele diz que ele é, e ele faz o que ele diz que ele faz. Deus não está em dúvida. Deus não está no meio das coisas. Deus é o que ele diz que ele é, e Deus faz o que ele diz que ele faz. Então existe uma lei, que é a lei da distinção, ou a lei da separação. E por que essa lei da separação ela é tão importante? Porque sem separação não existe distinção. Eu vou dizer de novo. Sem separação não existe distinção. E aí aonde está o pulo do gato, onde está o segredo. Veja só, se você crê que tem uma diferença entre homem e mulher, existe uma diferença entre luz e trevas, e existe diferença entre Deus e o diabo. Existe uma diferença entre o mal e o bom. E aquilo que não há distinção, há disfunção. Quando você não faz separação das coisas, vai gerar uma disfunção. Tanto que hoje a nossa sociedade é uma sociedade disfuncional. Porque tudo agora é homogêneo. E onde não há uma distinção, uma separação para haver uma distinção, gera sempre um caos. Eu sei que numa administração que você ainda vai correr, mas eu sei que as coisas estão borbulhando dentro de você. Aquilo que você não separa, você não vai trazer distinção. Você está aqui? Então, como eu disse, a mente de Deus, ele não está entre ou no meio daquilo. Ele é o que ele é. Ele diz o que ele é, o que ele diz e faz. Se tivesse o meu cachorro aqui latindo, você iria saber que era um cachorro e não um gato. Uma lei da distinção. Se tivesse um gato miando, seria um gato. Você saberia que era um gato e não uma cobra. Porque existe, diga assim comigo, separação. Existe uma coisa chamada, diga assim, distinção. Ok? Então,
Ao invés de você ir pelo que os outros estão indo, você precisa ir por aquilo que você está vendo. Eu não estou falando exatamente de fé, eu estou falando daquilo que você está vendo e vivendo. Porque muitas vezes nós estamos indo pela cabeça dos outros e nós não estamos fazendo distinções e separação na nossa vida. E o que tem acontecido? Caos. Antes da década de 70, existia departamento feminino e departamento masculino. Depois da década de 70, a moda vem e diz unissex. E hoje já está extremamente avançado aí, que a gente hoje tem como você escrever menino ou menina tirando o A do final, ou o off do final e colocando um X. Por quê? Porque a pregação do diabo nesses últimos dias é que não existe distinção. E sem distinção não há separação. E quando não há essa separação, há confusão e há caos. Talvez você precise tomar uma decisão hoje de separar coisas na sua vida, para que você comece a distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém. De uma vez por todas. Você precisa se posicionar naquilo que é divino e naquilo que é mundano. Naquilo que é de Deus e naquilo que não é de Deus. Amados, existe uma separação clara entre Deus e o diabo. E existem coisas que o mundo está pregando que está tudo bem. E você sem se aperceber, segura isso que eu estou dizendo que é muito sério. Você sem aperceber, você está chamando o diabo de Deus. Porque você não está vendo. Você não está conseguindo distinguir. Você não está conseguindo separar as coisas. E você precisa se posicionar para que o caos saia da sua vida. Para que os problemas saiam de uma vez por todas. Essa situação, desde o outro culto que eu preguei, aí eu falando sobre algumas coisas. E hoje a gente vai mais fundo. Se você não ouviu a ministração do último culto de jovens, assista. Amém. De uma vez por todas, ou vai ou racha. Amém. Você não pode, a Bíblia fala que você não pode ter coxear entre dois pensamentos. Você não pode servir a dois senhores. O que é de Deus é de Deus. O que é do diabo é do diabo. Não existe meio a meio. Não existe nisso. Deus não comunga com o pecado. Deus não é a mesma coisa do diabo. Amém. Amém. Isso aí. Oh, aleluia. Você está aqui? Amém. Você precisa ter essa lei em mente. Porque com você com essa lei em mente, ninguém vai ter poder de convencer você ou poluir seus pensamentos, fazendo você acreditar em algo que verdadeiramente não é. Quando você tem essa lei na sua mente, você vai conseguir separar aquela informação quando vem, é de Deus ou não é. Você vai acontecer algo em você. Você não vai deixar ninguém, inclusive o diabo, poluir. E nós vamos falar sobre isso. Poluir seus pensamentos, dizendo que é uma coisa que na verdade não é. Exatamente para aquilo que eu falei. Porque você precisa ver e não ouvir o que os outros estão falando. Você precisa saber da sua vida, do seu ministério, da sua chamada, distinguir a sua vida, separar a sua vida, governar a sua vida. Por mais que eu fale, que alguém fale, que um líder fale, é culto, vem pro culto, vai ter culto. É você que escolhe vir pro culto ou não.
separar. Isso aqui é de Deus. Oh, é de Deus. É muito de Deus. Isso aqui não é de Deus. E o que vai acontecer, meu irmão, se você, como eu falei, caos, ele toma conta na sua mente. E outra coisa também que acontece, poluição. Diga comigo, poluição. Preste atenção nisso. Tudo começa com separação, como eu falei, luz e trevas, Deus e o diabo, um bom e o mal. Agora me diga uma coisa, Deus criou Satanás? Sim. Deus criou Lúcifer. Satanás criou a si mesmo. Isso é uma sacada que você tem que ter. Por quê? Porque quando você vai lá em Isaías, a Bíblia diz que subiu no coração dele. Ele colocou no coração dele orgulho, soberba e comércio. E ele disse que queria fazer o trono dele acima dele. E aí é onde está aquilo que eu falei há segundos atrás. Pessoas que não, os anjos que duvidaram daquilo que Deus era, ouviram e foram poluídos com o que o diabo estava falando. Deus não criou o diabo criou ele mesmo. O caos que você pode estar vivendo, Deus não criou. Foi você mesmo que você criou. Com as suas escolhas e com as suas decisões. Sem saber separar as coisas. Pode ter sido, meu irmão, uma coisinha bem pequenininha, mas que hoje você está pagando um preço bem alto. Que nem se compara com aquilo que era do tamanho daquela decisão. Você está aqui? Agora, preste atenção nisso aqui. No momento que você começa, no momento que você toma a decisão para haver essa separação, algo começa na sua vida. Se chama processo e propósito. A partir do momento que você toma a decisão e começa a separar as coisas na sua vida, processo começa e propósito também começa. Por isso que muitas pessoas, eu estou falando aqui para dentro da igreja, aqui em Paulista ou qualquer outro lugar, dentro da igreja, não sabe qual o propósito para o qual nasceu, porque estão em caos. Não estão sabendo separar as coisas da sua vida. Não estão sabendo separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Propósito só começa com separação. Quando você se sentir perdido no seu, eu não consigo mais entender, eu não sei o que Deus me chamou, aquilo que fazia sentido para você começa a perder sentido, tem alguma coisa errada. Sabe quando é que você começa a perceber que alguém ouviu uma coisa, algo que não é verdade sobre você, quando aquela pessoa começa a mudar com você. Você começa tem alguma coisa, e você começa a perceber, essa pessoa ouviu alguma coisa que não é verdade. A mesma coisa, meu irmão, começa com você não sabendo separar. Processo, propósito. Eu não estou sabendo, eu não sei aquilo que Deus chamou. Eu tinha tanta certeza, fazia tanto sentido estar na igreja, fazia tanto sentido estar naquele lugar, fazia tanto sentido, hoje eu já não sei. Alguma coisa você começou a misturar, e Deus não é um Deus de misturas. Da Bíblia fala o que tem Deus com Satanás, a luz com as trevas. Nada. Então, quando você começa a misturar as situações, as coisas, caos chega. Quando o caos chega, você para de entender qual é o seu propósito. E como diz o Dr. Miles Monroe, uma vida sem propósito é uma vida de tragédia. Por quê? Porque o propósito, meu irmão, de que você chamou para você fazer aqui, o que Deus deseja para você. Você estando aqui hoje, sendo cristão ou não, deixa eu dizer algo para você. Você nasceu para fazer algo.
Você não nasceu para essa vida para vegetar. Você não nasceu nessa vida só para ganhar dinheiro ou só para estudar. Deus sonhou com você. Ele tem um propósito para você. Não importa se seu pai quis, sua mãe quis, não interessa. Deus quis você. E Ele quer você. E Ele quer você. E aí você, eu não sei qual o propósito, está perdido. Começa a fazer separação na sua vida. Propósito vem. Processo começa a entrar em operação em você. Diga assim, processo. As pessoas estão fugindo dos processos. Por quê? Porque processo é doloroso. E hoje nós queremos, igual a YouTube ou Instagram, passo 1, passo 2, passo 3. Como você tem um sucesso na vida financeira? Passo 1, passo 2, passo 3. 3 minutos vai te levar do 1000 ao 1 milhão. Vai não, pai? Vai não. Está comigo? Não vai não. Então eu quero as coisas muito rápido, porque o processo causa dor. Agora, Deus te livra disso, Deus te faz transformar, mas às vezes nós não queremos entrar nesse processo, porque nós não queremos pagar o preço. Pessoas não querem ser confrontadas porque não querem pagar o preço. É muito mais fácil você permanecer do jeito que você está, do que você entrar no processo. É muito mais fácil você permanecer do jeito que você está, do que se tornar o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Porque isso exige coragem, isso exige muita decisão, isso exige muita separação. Como a gente fala aqui no norte, tem que existir muito peito. Para você ser um cristão, ou você ser um jovem bem-sucedido nesses últimos dias, você vai ter que ser um valente. Igual os valentes de Davi. Só porque o rei desejava uma aguinha fresca. Rapaz, eles correram, atravessaram quase Israel todo, enfrentaram o exército e fizeram tudo por causa de um desejo. Cumpriu um desejo de um rei, por ele amava aquele rei. Ele amava o rei. Muitos se perderam no meio do caminho, aí na passagem se chama os valentes de Davi. Aí ele volta para agradar. O que você está fazendo para agradar seu rei dos reis, Senhor dos senhores? O que está fazendo para agradar papai? Um desejo que papai tem para passar 5 minutos com você. Você está aqui? Agora, existe um resultado quando não há separação. Existe um dano quando não há separação. Entra algo chamado contaminação. E eu vou dizer aqui uma definição de contaminação aqui para você. É a ação ao estado de se tornar impuro pela forma de veneno e poluição. Forte, não? Às vezes na nossa vida, querido, nós pegamos coisas que às vezes a gente nem se apercebe. A gente traz essas coisas para a nossa vida, que acabam poluindo, envenenando áreas da nossa vida. Você nem se apercebe. Mas essas coisas começam a trazer dano nos relacionamentos, nos namoros, nos casamentos, nas amizades, no ministério, no propósito, no servir. Coisas que você sai pegando, sem você se aperceber. E aquilo começa a contaminar a tua vida. Decisões que você tomou. Poluição é a presença ou a introdução de substâncias ou coisas que têm algo prejudicial ou efeito venenoso. E aí a gente está aqui para ter um detox. Tirar, decidir. Hoje à noite é a noite de decisão. Você decidir se livrar de venenos que foram lançados sobre você. As palavras que podem te causar dor hoje, que alguém falou sobre você.
talvez elas estejam sendo veneno para você. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está removendo isso, se você tomar uma decisão. Porque muitas vezes é muito confortável dizer, o Espírito Santo de Deus está removendo. Mas se você não tomar uma decisão, ele não vai fazer nada. Ele é um cavalheiro. Ele não vai fazer você acabar um namoro. Não vai. Ele nem vai fazer você começar um namoro. Ele também não vai. Ele pode dizer, é do meu agrado ou não. Se você perguntar, pai. Se você não perguntar, ele não vai dizer. Porque ele é um cavalheiro. Está aqui? Então, queridos, e como é que esse veneno vem? Como é que essa poluição vem? E muitas vezes, você já parou para pensar em que você está rodeado de pessoas, ou de algumas pessoas específicas, e essas pessoas começam a você, eu não sei o que é, mas aquela pessoa me deixa com algo tão ruim. Não é você que carrega o veneno, às vezes é o veneno daquela pessoa, que acaba passando para você. Existe uma solução. Você precisa saber o caminho daquele veneno. Porque se você não tiver essa distinção, você vai continuar tomando. E vem através de fofoca. Vem através de calúnia. Vem através de desonra. Vem através de insubmissão. Isso vai começar a contaminar a tua vida. Quanto mais você começar a beber dessas coisas, mais contaminado você vai ficar. Com sugestões. Você está aqui? Aleluia. Então, às vezes você não carrega esse veneno, mas você é influenciado por ele. Não é você, às vezes. Mas às vezes você é influenciado. Eu ainda vou ter essa oportunidade de ministrar sobre a unção. A unção, ela opera em 3 lugares. Ela opera sobre pessoas, ela opera sobre ambientes e ela opera sobre as escrituras. Então, do mesmo jeito que a unção opera, o veneno ou a influência errada do inimigo também opera dessa forma também. Pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você escuta. E às vezes você está num ambiente que não é para você estar. E o Senhor já falou para você que não é para você estar. E todas as vezes que você está nesse ambiente, você é contaminado. Júlia, uma mensagem dessa para um culto de jovens. Irmãos, isso é uma mensagem que vai livrar os teus pés do lamaçal e da morte. Porque hoje em dia, pregar sobre o diabo não dá ibope. Pregar sobre o inferno não dá ibope. Pregar sobre a autoridade que nós temos no nome de Jesus, uau, não dá ibope. O que dá ibope é ministrar sobre os benefícios que Deus faz para mim. É sobre o que eu estou passando e Deus vai fazer alguma coisa. Existe uma parte específica sobre isso. Mas nesses últimos dias, como tem lá em Tessalonicense, nós precisamos pregar a doutrina de Cristo, irmãos. Nós precisamos começar a fazer distinção. As pessoas precisam olhar para você e sentir o cheiro da glória de Deus em você. Precisam olhar para você e ver Jesus, você na faculdade. As pessoas precisam olhar para você e sentir o cheiro de Cristo em você. E não estar com dúvida se você é cristão ou não. Mas saber, existe um crente muito louco ali. Eu vou falar com ele. Você anda com pessoas, não estou falando de amizade, eu estou dizendo pessoas que sabem fazer distinção, escolhe e sabe com quem deve andar. Aí você se encontra em posição de pecado, fazendo coisas que Deus já te livrou, porque você está andando com pessoas erradas. E aí você não... Quero ganhar as nações. Se você não faz nem distinção e nem separação. Quero viajar pelo mundo. Mas se você está fora, numa festa, você começa a agir igual a todo mundo age. Eu tinha uma técnica para ir para os aniversários de 15 anos.
E essa técnica depois eu passei para Giovanni. E foi passando para outras pessoas. É sentar na mesa perto do buffet e passar a noite comendo. Dê minha hora, eu vou embora. Não, eu não tenho que me requebrar como todo mundo. Não, eu não tenho que dançar como todo mundo dança. Se você quiser, o problema é seu, a escolha é sua. Eu decidi me separar. Não deixei de ir para o aniversário e honrar minhas colegas quando fez 15 anos. Depois da festinha, ó, de bucho cheio, eu lavrava. Por quê? Porque eu sabia o meu limite. Eu sabia fazer distinção. Eu não ia ficar num lugar que depois tu acha não, vinha dar em cima o bonitão da escola. Não, irmãos. Se você não sabe fazer distinção, estou dando um exemplo simples. Mas eu tenho que ficar, porque eu tenho que ganhar. Se você não está sendo influência, saia. Jesus fazia isso. Eu vou namorar para levar ele para a igreja, ela para a igreja, você não vai conseguir. Porque a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Se ele não convencer, você não tem esse poder para convencer. E quando você está namorando, tentando convencer essa pessoa está te levando para um caminho que não vai ser bom. Porque você está tentando convencer que não é o seu papel. E você inicia um namoro que não é de Deus. E você começa a ter problemas na sua vida. E eu vou te dizer, Deus não tem culpa, eu não tenho culpa. A igreja não tem culpa. Foi você que quis começar a namorar com a pessoa. E você terminou. Ou continua. Mas está frio ou está fria. Uma coisa que nós precisamos aprender é exatamente isso. Saber o caminho. Distinguir o caminho. De onde é que está vindo esses pensamentos? Você nunca parou para pensar, não, porque eu estou pensando dessa forma. E esse pensamento não é meu. Já aconteceu comigo trilhões de vezes. Às vezes é porque você está ouvindo alguém. E esse pensamento está entrando dentro de você. O remédio para contaminação e poluição é separação. Você quer livrar hoje a sua vida de problemas? Se separe. Tome decisão. Juju dói, eu sei que dói. Não é só você que tem que tomar decisões difíceis, não. Eu também já tive e tenho. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa parar esse caos que está na tua vida hoje. Abre lá comigo em 2 Coríntios. Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz ao Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sou eu que estou dizendo? Quem está dizendo? Deus Todo-Poderoso. Agora vamos no 2 Coríntios 7. Tendo, pois, 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas você tem em Deus? Que sonhos você tem em Deus? Purifique-nos de toda impureza. Diga-se comigo, impureza. Aí ele diz aqui uma coisa, preste atenção. Tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ele diz aqui de novo, purificando-nos de toda impureza, de todo veneno, de toda poluição, tanto que vem da carne como do espírito. Esse do espírito não é exatamente o teu espírito, o teu homem interior, que quando você aceita Jesus, o teu homem interior, ele é salvo, ele é restaurado. Mas existem alguns espíritos que estão em operação.
Eu toquei no assunto passado, por isso que eu digo, assiste, que é só um gancho, sobre o espírito de Jezabel nesses últimos dias, o espírito de engano. Você está aqui? Agora, você sabe o que é carne? Carne. Você vê que carne e espírito também são distinções, são separações. Carne é carne, espírito é espírito. Uma distinção sobre carne é todo o que tem, toda a ausência ou tudo que é vazio ou ausência da liderança do Espírito Santo. Isso é carne. Vou repetir de novo. Carne é tudo aquilo que está vazio ou tem abstinência da liderança, da condução, do governo do Espírito Santo. Isso é carne. E ele diz, olha, separa isso. Separa o que é carne e separa o que é espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Agora vamos aqui em Gálatas 5,16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarás a consciência da carne. Ou seja, anda no Espírito, anda no governo no Espírito, você vai ser distinguido, você vai ser separado, para você não realizar os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, eles não são a mesma coisa. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Se você anda no Espírito, você nunca vai realizar o seu desejo. Você vai realizar o desejo da liderança do governo do Espírito Santo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus com tais coisas que praticam. Mas o fruto do Espírito é, aí você sabe, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo que tiver correlacionado a isso e outras coisitas más é carne. Diga assim, é carne. Agora volta para 2 Coríntios 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-nos de toda a impureza. Quem deve nos purificar? Diga assim, eu. É você. Tanto a carne quanto o Espírito, aperfeiçoando na nossa santidade e no temor do Senhor. Deixa eu dizer algo para vocês. A gente precisa entender o processo da salvação. O processo da salvação é crer no coração, confessando com a boca. Quando você aceita Jesus como único Senhor do Salvador, você é salvo. Você é perdoado no seu espírito. Então, você é perdoado para depois você ser separado. Você está entendendo isso? Você não pode ser separado sem você ser perdoado. Você primeiro é perdoado. Esse é o processo da salvação. Agora, o processo de você se purificar, de se santificar, quem faz sou eu e você, porque são obras. Santidade e justiça são obras que é você que deve praticar. Então, ele diz aqui, olha, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Você precisa entender que a palavra santo é aquilo que é. Santidade é aquilo, é da forma como qual se vive. Então, quando você aceita Jesus, Ele pega você, purifica você por dentro, o sangue te lava e te torna santo. Santo significa cortado e separado. Isso é santo. Agora, santidade é a forma como nós vivemos. E isso é feito por nós todos os dias. Então, o processo de santificação, ela restaura em nós uma condição.
que essa condição é um dos motivos que a gente estou pregando nesses últimos dias isso. É a falta de temor de Deus. Porque se você é cortado e lançado, e você é cortado e você não se separa, você continua conectado com aquela influência. E você continua fazendo as mesmas coisas. Você precisa entender que você foi cortado e você foi lançado fora. Você foi separado. E ali se inicia o processo de santificação. Por isso que existem algumas pessoas que são tocadas por Deus, mas elas não são mudadas. Por isso que muitas pessoas vão para grandes cultos, grandes shows, se emocionam, choram, gritam, pulam, dançam, mas não são mudadas por Deus. Por quê? Porque elas apenas receberam um toque. Geralmente esse toque é proporcionado pela unção do ambiente. Quantos não se maravilharam com o louvor hoje? Muito. Foi maravilhoso. Uma coisa é você se maravilhar com o louvor, outra coisa é você sentir a inspiração divina por dentro. Por isso que muita gente hoje é tocada, mas não é transformada. Porque a transformação é uma decisão. Você pode ter aceitado Jesus, se tornado santo e filho de Deus, mas você continua nas mesmas práticas do pecado, porque você não foi mudado. Porque quando você não faz separação, você não vai ter distinção. Sem distinção, você continua fazendo as coisas over and over, sempre e sempre. Por isso que caos está sempre ao teu redor. Você sempre está com problema na família, você está sempre com problema financeiro, você está sempre com problema nas pessoas, você está sempre desmotivado. Porque você continua tomando as mesmas atitudes, tomando as mesmas decisões. Sempre, sempre, sempre. Sempre. É para... Vou trazer de novo essa clareza. Rapaz, ir para o culto. Não vai. Não é porque tem. É a mesma coisa. Sempre, 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 sempre. Então, pessoas estão hoje querendo um toque e não querem mudanças. É bom demais, irmão. Você ir num show, no culto, e se emocionar com aquele culto, ouvir uma palavra que te motiva, uma palavra que te deixa legal, mas quando você está aqui hoje, ouvindo uma palavra que te impacta, que te transforma, às vezes é bem desconfortável. E uma palavra como essa, ultimamente, infelizmente, para os jovens não tem dado tanto ibope. Mas é como eu vou dizer, como foi dito lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas nesses últimos dias. Porque uma palavra motivacional, ela não vai te sustentar na tua vida. Mas a doutrina de Cristo te sustenta. Você olhar e você dizer, rapaz, eu decido viver essa palavra. Eu decido viver os propósitos de Deus. Eu decido viver uma vida separada. Eu não vou me deixar, ninguém vai me convencer do contrário. Eu sei para aquilo que eu fui chamado. E se você não sabe para aquilo que você for chamado hoje, deixa eu dizer para você, permanece nesse lugar, que a revelação vai vir para você. Porque existe propósito nesse lugar. Quando você está em um lugar onde tem propósito pega em você. Como foi dito na reunião à tarde, não deixa um desconectado ter voz na tua vida, não. Pessoas que não estão conectadas com propósito, pessoas que não estão conectadas com local de igreja. A igreja local ainda é um propósito de Deus, viu, querido? Perceba isso. Pessoas que mudam de igreja sem dar satisfação, saem sem falar. Uma pessoa como essa tem uma voz na sua vida, você está em apuros. Você está em caos. E nós precisamos, irmãos, ser limpos por dentro. Existem 2 modos de limpeza: pelo sangue e pela palavra.
Então você precisa colocar essa palavra dentro de você. O que eu estou fazendo é expondo a palavra de Deus. Porque a palavra em Efésios diz que ela nos purifica. A palavra nos purifica. Diga-se comigo, a palavra nos purifica. Se você perder a vontade de ler a palavra, você está em encrenca, viu? Porque ela te purifica. A palavra ela precisa fazer sentido para a sua vida. Enquanto você não permitir que a palavra faça sentido para você, não vai adiantar. Você não vai mudar o que você precisa mudar. Jesus disse em João 4, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga-se comigo, palavra. Então é a palavra, meu irmão, que sai da boca de Deus, que vai mudar a tua vida, que vai mudar o teu destino. E outra coisa, você já ouviu falar sobre a palavra shalom? Shalom não é só apenas você ter paz e bênção e nada quebrado. Shalom é muito mais. Shalom também significa ausência de caos. E quando você escuta a palavra e a palavra começa a fazer sentido para você, Shalom chega na sua vida. Shalom de Deus, paz de Deus, ausência de caos, ausência de medo, ausência de insegurança, ausência de pecado. Shalom de Deus. Aonde você botar as suas mãos, vai prosperar. Aonde você colocar seus pés, você vai possuir. Shalom de Deus. E você por dentro, você começa a viver um avivamento. Avivamento não é música. Avivamento não é movimento. Avivamento não é uma palavra no qual eu me mexo e pulo e sou. Avivamento é minha vida com Deus e ninguém vai me tirar desse lugar. Avivamento é eu entender que eu fui chamada para ser uma Daniel, eu fui chamada para ser um Davi para a minha geração. Isso é avivamento. E eu não abro para um trem. E eu seguro. Você precisa, meu irmão, ter essa força. Estou ministrando para você, mas a unção e a força está sobre mim. Se você receber, porque liderança é o seguinte, liderança é influência. Eu só lidero até onde você deixa que a influência sobre a minha vida bater em você. No dia que você recusa a minha influência, você recusa a minha liderança. No dia que você recusa a minha liderança, você recusa a minha influência. E eu não posso tocar na sua vida. É simples. Você só recebe o que é na minha vida quando você recebe a influência da liderança. Então hoje, louvor pode vir. Hoje, aquilo que estava contaminando a sua vida, separe. Eu não estou dizendo agora aqui, não estou dizendo para você viver numa bolha, não estou dizendo para você se isolar. Eu não estou falando nada disso. Eu creio que você entendeu. Eu estou falando de você fazer separação do que é de Deus e no que é de Deus. Sabe, você ter uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de honra, uma vida de glória. E você botar para quebrar para cima do diabo. Você está comigo? Você está comigo nesse botar para quebrar? Não abra para um trem, não. E pode ser amiguinho de igreja, querido. Se ela não souber, ou bonito, ou ela não souber fazer distinção entre Deus, não entra. Não entra. Como eu falei na outra ministração, escuta ela. Tem muita gente dentro da igreja, meu irmão, que aceitou Jesus, mas não muda. Tem pessoas que você conversa há um mês, um ano. Vem conversar um ano depois, é a mesma conversa. Ela apenas envelheceu. Pessoas que, olha, Deus só vai tratar aquilo que você entrega. Aquilo que você entrega, Deus não trata. Quando você aceita Jesus, você entrega seu coração, seu espírito, Ele recebe e perdoa. Mas as tuas demandas,
É você que tem que fazer. Pessoas que não se entregam para uma mudança, elas acabam machucando pessoas. Mas não é porque elas são ruins. Não é porque elas são do diabo. É porque elas não se transformaram. Porque em Romanos 12, sejam transformados pela revelação da palavra de Deus. E quantas pessoas, a pessoa não resolver as demandas delas com Deus, vai viver nesse ciclo sempre. E se você continuar andando, isso vai pegar em você. Porque eu não sei se você já percebeu, pessoas que têm uma influência forte, elas são manipuladoras. Mesmo que elas não estão presentes no recinto, a influência delas permanece. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui ela não vai permanecer. Ela só tem poder se você deixar na sua vida. Mas eu como líder espiritual, aqui ela não permanece não. Agora você tem que tomar uma decisão sobre a sua vida. Eu já tive que cortar relacionamento, irmão, acabar namoro, terminar a amizade. Por um propósito maior. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas vai ver, você tem que ser na tora mesmo. E eu vou dizer, o Senhor me livrou de morte. Está aqui?